Ok, vamos lá então, pessoal. Começamos ontem nosso curso de departamento pessoal, tá? Como foi falado, é um curso de nível básico, não é um curso de nível avançado, tá? E começamos, tá? Falando, tá? Sobre contratos de trabalho, tá? Por quê? Porque o foco do nosso curso, ele é admissão, é um curso prático. É um curso na prática realmente, mas focado em admissão, na emissão mensal de folha de pagamento. Eu peço mais uma vez desculpas, porque o nosso trabalho no PowerPoint que eu fiz está correto. Se a gente abre o PowerPoint, ele sai corretinho, mas quando entra aqui no RNP, ele acaba sendo desconfigurado. Vamos ver aqui se ele melhora. Não melhora, não. Mas vamos lá. Não melhora. Vamos ver aqui. Agora ele não está mais voltando. Já piorou de ver. Está aqui. Ver se eu reduzo ele. Não tem jeito não, vai ser assim mesmo. Então, nós temos um foco na admissão de funcionários, na emissão da folha de pagamento mensal e, por último, numa rescisão de contrato de trabalho. Tá? São esses 3 passos, essas 3 fases, muito prático, tá? E nível básico. Tá? Então, nós começamos nesse grupo chamado admissão e conversamos sobre tipos de contrato de trabalho. Tá? Então, ele dá essa coisa do contrato de trabalho, nos dá nos dão as pistas aqui de qual é o tipo de contrato de trabalho que nós vamos usar para admitir um funcionário. Então, se você tem uma lanchonete, foi o caso que nós fizemos ontem, uma pizzaria, né, um restaurante que é muito mais noturno, você não precisa mais contratar uma pessoa para ficar um mês. Né? Você pode fazer um contrato intermitente com ele. Quando você precisar, você contrata e paga as horas que ele trabalhar, junto com todos os direitos e encargos a que ele tem direito. Né? Então, essa coisa do contrato indeterminado, determinado, intermitente e teletrabalho ajuda você a escolher qual é o tipo que tem o menor custo e qual que se adapta melhor à sua necessidade. Isso é o primeiro passo para uma admissão correta. Tá? Essa escolha do tipo de contrato de trabalho que você vai fazer. Reduz o custo para a empresa e expõe o menor risco possível. E o segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje, pessoal, chamam-se convenções coletivas, exames admissionais, carteira de trabalho digital, controle de ponto e os livros digitais. Não apareceu tudo aqui, mas só repetindo: convenção coletiva, exame admissional, carteira de trabalho, controle de ponto e livros. Tá? Então, para fazer uma admissão, você tem que entender disso antecipadamente. Tá? Então, falamos do contrato e agora vamos falar primeiro das convenções, tá? Das convenções coletivas. O que são convenções coletivas? Tá? O que são convenções coletivas? Convenção coletiva ou convenções coletivas são documentos. Tá? É um documento, tá? Que expressam as normas a serem seguidas por patrões e empregados no campo dos direitos trabalhistas durante determinado período de tempo. Vamos resumir aqui para simplificar. Tá? As convenções coletivas são acordos entre os patrões e empregados. Tá? Os patrões, né, se reúnem, né, em um sindicato, que são a personalidade jurídica de representação
de categorias, são sindicatos, então os patrões têm um sindicato deles, que representa os interesses dele, dos donos de negócio. Tá? Vamos aqui falar, vamos aqui para ser direto, vamos colocar aqui o sindicato dos donos de construtoras civis. Existe o sindicato dos patrões da construção civil. E, por outro lado, se por um lado nós temos os patrões, por outro, nós temos os empregados, os funcionários, os trabalhadores da construção civil, que também tem uma personalidade jurídica de representação em um sindicato também. Tá? Tem um presidente do Sindicato dos Trabalhadores, eles elegem quem irá, a pessoa, a figura que irá representar eles perante o Sindicato dos Patrões. Tá? Então, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores se reúne com o presidente do Sindicato dos Donos de Construtora e irão debater qual é o piso salarial da categoria, ou seja, o piso salarial é o salário mínimo da categoria, é o mínimo que um trabalhador da construção civil pode receber. Ah, professor, mas não é um salário mínimo? Não, o salário mínimo é o mínimo que algum trabalhador pode receber no Brasil. Mas as categorias organizam um salário mínimo maior do que o salário mínimo. Então, esse salário mínimo maior do que o estipulado para o Brasil, do que o salário mínimo, ele fica um pouco acima desse salário mínimo. Então, exemplificando, o salário mínimo hoje do Brasil está 1.212. Tá? O salário do comércio hoje está 1.395, se eu não me engano. Né? Então, e o salário mínimo da construção civil é um pouco também, né, um pouco mais alto, nessa linha também, 1.300. Então, essa convenção coletiva estipula, dentre várias coisas, esse piso da categoria. Tá? Nenhum trabalhador da construção civil pode receber menos do que esse piso, que é acima do salário mínimo vigente no país. Ele estipula também o percentual de reajuste dos salários. Como vocês sabem, todo ano, na iniciativa privada, o salário sofre os reajustes, né, devido às perdas salariais por cenários de inflação, ou seja, por ganhos reais também. Todo ano, esses dois sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto dos funcionários, se reúnem para decidir quais serão as mudanças nessa convenção coletiva. Tá? E aí eles estipulam um novo salário, né, diante de um percentual de reajuste, eles estipulam outros benefícios, como alimentação, como vale transporte, o que o patrão precisa pagar para o empregado. Tá? Então, esse choque, geralmente, não é uma reunião muito amigável, né? Geralmente é um choque muito severo entre interesses, né, dos donos de empresa e dos funcionários. Mais vencidos as diferenças, eles chegam a um acordo e aí sacramentam esse acordo num documento. Assinam como representante de suas categorias, patrões e empregados, e esse documento é reconhecido pela Justiça e dá-se o nome desse documento, essa peça física, desse instrumento físico, de convenção coletiva. Ou seja, é um acordo entre todos. Todos acordam, né, em consenso com aquelas regras que irão ser seguidas por todos os indivíduos da construção civil, né, exemplificando aqui o ramo da construção civil, mas sabendo que o comércio tem a convenção coletiva dele, os bares e restaurantes têm a convenção coletiva deles, os motoristas de ônibus, trabalhadores do ramo rodoviário, têm a categoria deles, que, por sinal, é uma categoria bastante aguerrida, né? Bastante beligerante ali, a categoria dos motoristas e cobradores do transporte de passageiros. Né? Então, chegam nesse consenso e chegam nessa convenção coletiva. Tá? Então, isso é convenção coletiva, acordo coletivo. Tá? Aqui não dá para muito ler, mas basicamente é isso que eu falei com vocês. São documentos que resultam de negociações, tá? Nem sempre tão amigáveis assim, são intensas, que resultam em um documento que gera as regras do jogo.
tá? Por um determinado período. Por quê? Porque no próximo ano irão se reunir de novo e gerar, vão atualizar essas regras, né? O comércio, pelo menos em Vitória, tem, não sei aqui em Colatina, tem a database dele, né, que é o período de negociação entre os sindicatos, é novembro. A construção civil, por ocasião por coincidência, é abril, né, e começa a vigência a partir de maio do mês passado, tá? Então, cada ramo tem um tempo de fazer essa negociação, tá? E tem a vigência de 1 ano. Então, só representando essa questão aqui, né, o patrão representado nessa valise dele aqui, os empregados ali batendo meio pezinho ali, né, esperando ali o que vai ser de reajuste, de aumento de benefícios, de atualizações de encargos, né? Ali o pessoal da Estrela ali, sempre presente aí nas negociações, né? O pessoal pressionando, e é um embate bem intenso. E sempre acabam num acordo, tá? Sempre acabam num acordo sobre diversos pontos, tá? Sobre diversos pontos. E por ocasião do destino, eu fui fechar uma folha de pagamento no final desse mês agora, e aí o que aconteceu? Eu tive que consultar, né, a convenção coletiva da construção civil. Por quê? Porque a partir de maio agora, tá vendo aqui, ó, 1º de maio de 2022, eles tiveram 11,73% de reajuste. Um bom reajuste, diga-se de passagem, né? O Sindicato dos Trabalhadores foi bem eficiente aqui, chegou bem para pelo menos corrigir as perdas salariais devido à inflação, que já chega também bem forte, né? Temos a inflação acumulada aí de 2 dígitos, né? De 11,6%. Então, ele teve até um ganho pequenininho aí, né? Nesse 11,73%. Então, para fechar a folha agora, que vai ser pago dia 5, né? Vai ter que ser esse novo reajuste aqui, tá? E aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é bem interessante. Se ele deixar eu subir com ele, nós temos aqui, ó, só exemplificando para vocês que ele define o salário, né? Ele define o salário, ele não está deixando eu subir. Deixou. Vamos ver aqui se ele vai deixar de novo subir. Vai, aqui, ó. Então, ó, um auxiliar de obra, o piso salarial dele é R$ 1.355,20 a partir de janeiro. Tá? Então, tem que reajustar o salário dele agora e gerar a folha dele já com reajuste. Porque se não gerar com reajuste, vai dar problema. Né? E um fato interessante aqui é que o que acontece? A convenção coletiva já traz o valor da hora aqui, ó, tá? O valor da hora mínima, tá? E aí me perguntem por que essa convenção coletiva já traz um valor de hora mínima, tá? Aquela pessoa que já fez um link nos contratos de trabalho, já fizeram aquele link corretamente, né? Para aqueles trabalhadores intermitentes que vão receber por hora, os chamados horistas, né? Já tem aí a hora mínima para ele. Ele pode receber menos? Pode. Não pode, perdão. Ele pode receber mais? Pode, mas o mínimo é R$ 6,16 por hora. O sindicato já fala, olha, a hora mínima é isso aqui, você pode até pagar mais, mas menos que isso não pode, né? Então, nós temos aqui desse lado o salário dos mensalistas, né? Contrato indeterminado, contrato com prazo determinado, mas aqui nós temos os contratos intermitentes, né? Que são pagos por hora, tá? Então, temos essas duas categorias aí, tá? Que a convenção coletiva já traz essas modificações. Então, ó, um oficial já tem uma hora maior, 8h29, um oficial, um pedreiro oficial, né? Oficial pleno já das obras, e aí sucessivamente.
tá? E isso é convenção coletiva. Pô, legal que foi reajustado agora, né? Eu tenho que fechar essa folha de pagamento aqui e já tenho que reajustar o salário do pessoal aqui, porque já tem novos valores, de gerar o contra-cheque deles aí o mais rápido possível para enviar para o cliente e ele efetuar o pagamento, tá? Fabiano, é só salário que eu tenho que me preocupar? Não, né? Nós estamos no bloco admissão, então quando você admite alguém, você tem que saber o mínimo, o piso da categoria. Por quê? Porque sabendo o mínimo, você pode pagar o mínimo ou a mais. Não pode incorrer de pagar menos. Tá? Já aconteceu, o pessoal fala, olha, toma aqui, vem trabalhar e toma um salário menor da categoria, e aí o funcionário, para começar a trabalhar, aceita, depois põe um processo, né, contra a empresa desavisada. Então, nós temos aqui as convenções coletivas. Além de salário, pessoal, ela fala de alimentação, tá? Ela fala que os empresários têm que pagar alimentação, esses valores eles são reajustados todo ano, R$20 por dia, sabe? Cesta básica, cartão, esses valores oneram bastante a empresa, tá? Exige um plano de saúde, tá? Seguro de vida, coloca lá que a empresa tem que pagar o seguro de vida, qual é o adicional de hora extra, tá? Pode ser que a convenção coletiva, os patrões e empregados acordem que o valor da hora extra não é de 50%, é de 75%, tá? Participação nos lucros, as empresas de construção civil são obrigadas a distribuir os lucros, uma parte do lucro com os funcionários. Então, o conhecimento de toda essa estrutura da convenção coletiva, tá? E o exercício dessas normas protege a empresa contra contenciosos jurídicos, né? Contra o famoso processo trabalhista, tá? E é aquilo que eu falei com vocês, essa atividade do departamento pessoal, ela atua na empresa como uma defesa, tá? Ela não faz gol, ela defende a empresa contra possíveis perdas, tá? Ela minimiza o risco, tá? Então, a convenção coletiva tem essa função, tá? Muito cuidado quando admitir uma pessoa. A primeira coisa que tem que se fazer é decidir que tipo de contrato você vai optar e conhecer a convenção coletiva, tá? E aí você conhece essa convenção coletiva e trabalha o custo dessa contratação. Voltamos para cá, depois das convenções coletivas, nós vamos trabalhar o exame admissional, tá? Quando você sabe como que você vai trabalhar, conhece a convenção coletiva, a primeira coisa que você faz para admitir uma pessoa é pedir para ele ir ao médico, né? Um médico, uma clínica do trabalho, tá? E pede para ele fazer um exame admissional, tá? Qual é a função do exame admissional? O exame admissional, ele tem a função de atestar a condição do empregado para assumir determinada função, tá? O que ocorre é o seguinte, pode ocorrer, tá? De um empregado não possuir as condições adequadas, tá, de saúde para exercer determinada função, tá? E, havendo a contratação, a empresa vai ter que arcar, tá, com os custos, tá, de uma possível doença dessa pessoa, tá? Alguns custos, não só o financeiro, tá? Existem outros custos, a paralisação das atividades deles, vai ter que contratar outra pessoa, vai ter que encostar ele vai ter que estar ligado à sua empresa. Se você paga plano de saúde, você vai ter que continuar pagando o plano de saúde dele, mesmo ele estando afastado, tá? Então, existem essas possibilidades que você pode se antever e verificar se ele tem ou não tem uma doença pré-existente, tá? Então, o exame admissional é isso, ver se realmente aquele empregado que você escolheu tem capacidade médica de assumir aquela função, tá? O que ocorre no mercado é que cada função, o correto é o seguinte, cada função ela tem um rol de verificações médicas para serem feitas. Isso fica a cargo do médico do trabalho, tá? Uma pessoa que vai trabalhar do administrativo, ela tem algumas condições de verificação do exame que o médico precisa analisar diferente de um pedreiro, de um carpinteiro.
Então, cada função tem um rol de verificações que o médico precisa atestar para a empresa. Tá? Essas condições, essas verificações, está ligada ao programa, tá? De controle médico, tá? De ocupações, né? O PCMSO, tá? De saúde ocupacional. Programa de controle médico da saúde ocupacional. É um programa dentro da empresa, um livro também, que ali ele diz, né, que tipo de exame cada função precisa fazer para ocupar, tá? Tem coisas que um motorista precisa fazer o exame, coluna, por exemplo, né? Tem um outro funcionário que não vai precisar do exame de coluna, né? Os motoristas precisam fazer exames de distúrbios do sono, por exemplo, motoristas de ônibus intermunicipal, né? Motoristas coletivos também, tem doenças vinculadas ao sono, precisa fazer também. Isso tudo o PCMSO da empresa, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional, vai falar para a empresa que tipo de exame vai se fazer. É muito importante, tá, pessoal? Esse exame é muito importante. Vocês sabem por quê? Aí, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Por quê? Porque algumas pessoas, se elas sabem que a empresa não tem esse controle, elas chegam na empresa com doenças pré-existentes. E aí, a empresa vai responder sobre aquele profissional, que ele vai falar que ele pegou a doença dentro da empresa. Tá? E aí, vai rolar a empresa em todos os problemas dele. Tá? Talvez foi em outra empresa que ele pegou e ele não consegue mais provar. Tá? Então, é muito importante a rigidez desse exame. Tá? Esse exame admissional. Tem que exigir do médico, tá? A rigidez nesse exame. Tá? Então, por exemplo, um funcionário que vem de fora e descobre que está com uma doença, ele vai ter que ficar afastado. E você vai ter que contratar outra pessoa. Isso gera traumas dentro da empresa. Né? A gente tem que se preocupar com os nossos funcionários também, mas a pessoa que vem de fora com um problema, a gente tem que se proteger toda a equipe. Né? A empresa é uma equipe. Então, se você puder proteger o grupo afastando esse tipo de ocorrência, fica melhor ainda para a empresa. Esse exame também tem uma outra função também. Os próprios funcionários, se é propenso a doenças, o funcionário próprio já é um exame que ajuda o funcionário a identificar esse tipo de problema. Tá? Isso aí a empresa ajuda bastante, porque muitas vezes o funcionário não faz exame. Né? As pessoas não estão acostumadas, tem pessoas que fazem, mas a maioria não fazem tantos exames assim. Então, isso é bom porque isso obriga o empregado a fazer esse tipo de exame sem até antever a problemas médicos, tá? Aqui eu trouxe para vocês aqui um tipo de exame. O tipo de exame eu achei muito legal trazer para vocês. Tá vendo? Ó? Esse tipo de exame aqui, ó, é para um oficial pleno, tá? E ele não está bem feito. Ele não está bem feito porque ele tem mais pontos a serem vistos. Só viram aqui ruído, o tipo de trabalho que ele vai trabalhar, mas só fizeram a audiometria e o hemograma. Tá? Deveria que ter um exame da coluna, alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Não sei qual o PCMSO dele fala, né? Que esse é mais a medicina do trabalho. Mas esse exame aqui, ele foi feito e capacitou o funcionário para trabalhar, tá? Capacitou o funcionário para trabalhar, tá? Sendo considerado apto, tá vendo? Ó? Ele está apto para assumir a função, tá? Eu não, tudo bem. O médico vai se responsabilizar por esse laudo, tá? E aí acabamos com essa questão do exame. Então, conhecer o exame é muito importante para você proteger a empresa contra riscos de doença. Tá ok? Vamos lá, então. Então, passamos aqui, então, para a carteira de trabalho. Tá? Carteira de trabalho também ela funciona na admissão. Agora, a carteira de trabalho ela tem um ponto que é muito interessante, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho ela foi concebida antes dessa modernização. Tá? A CTPS, também chamada de Carteira de Trabalho e Previdência Social, ela foi concebida para
tem algumas funções antes dessa era de informatização, né? Ela tinha a função de registrar as experiências do trabalhador brasileiro, ok? Então, assim, antes do computador, a pessoa provava que ela tinha trabalhado naquela função em outras empresas através da carteira de trabalho. Você trabalhou onde? Trabalhei em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Você pode provar? Posso, está aqui minha carteira de trabalho. Né? Aí a pessoa folheava a carteira de trabalho e verificava que realmente aquele trabalhador tinha experiência, porque tinha passado por algumas empresas. Então, era um dossiê dele, né? Que realmente registrava todas as funções, porque as empresas assinavam, né? Então, aquilo comprovava a experiência obtida ao longo da vida. Tá? Tinha uma segunda função também, porque em épocas de poucos computadores, para você receber benefícios, tá? Como o INSS, tá? Você receber uma aposentadoria, uma incapacidade temporária, ou no momento da rescisão, você receber seu FGTS. Não tinha tanto computador assim. Como é que a pessoa ia comprovar que tinha trabalhado, tinha recolhido os encargos, né? A carteira de trabalho informava. Então, o atendente do posto do INSS, o caixa da Caixa Econômica, abria a carteira de trabalho e verificava lá as informações e realmente atestava que aquele empregado tinha direito àqueles benefícios. Tá? Tinha até um fato pitoresco, até que antigamente, para você dizer que você era, né, trabalhador, você tinha que dar a carteira de trabalho, né? A polícia te parava e pedia seus documentos, né? Para você, olha, eu sou trabalhador, trabalho, daqui minha carteira de trabalho. Era essa coisa de você realmente atestar que você estava trabalhando, tá? Bem, os tempos mudaram, tá? Os tempos mudaram. E, pasmem, a carteira de trabalho não está mais sendo emitida fisicamente, tá? O Ministério do Trabalho interrompeu as emissões de carteira de trabalho digitais em 2019. Tá? Elas podem ser emitidas em casos excepcionais, em alguns casos, não é o caso de falar aqui, mas no geral, o Ministério do Trabalho não está mais emitindo carteira de trabalho. Tá? Por quê? Porque eles lançaram a carteira de trabalho digital. Tá? A carteira de trabalho digital substitui a carteira de trabalho física, tá? E não está sendo mais emitida. Fabiano, mas eu tenho a minha carteira. Bem, o mercado ainda está utilizando a carteira, porque é um fator de tradição muito forte a carteira de trabalho. Então, os departamentos pessoais das empresas, eles estão fazendo isso até por exigência do trabalhador. O trabalhador se sente muito confiável com a carteira. É um instrumento que realmente pegou e tem muita confiança do povo. Então, assim, os departamentos pessoais fazem as anotações nas carteiras normalmente. Então, vejam bem, existe a carteira digital, ela está sendo alimentada, mas ao fazer a admissão de qualquer funcionário, pode pegar a carteira dele e fazer as anotações tradicionalmente como são feitas. Tá? Então, assim, não foi ainda abolida a escrituração da carteira digital. O mercado está fazendo isso, tá? Então, pode pegar a carteira, na hora de fazer a admissão, fazer ali certinho, tá? Que tá tudo como estava, tá? Agora, as novas não. Esse pessoal novo que está entrando no mercado não tá tendo mais carteira digital, eles também nem sabem o que é isso. Entrega a documentação dele lá no departamento pessoal. O departamento pessoal processa todas aquelas informações, né? E aí envia o chamado E-Social. E-Social é resumo de todas as informações trabalhistas da empresa. Admissão, rescisão, ali tem tudo do departamento pessoal da empresa e ele manda para o Ministério do Trabalho, para a Caixa Econômica, para o INSS. E aí, sendo o destinatário do Ministério do Trabalho, ele já coloca na carteira digital. Tá? E aí, o que acontece? Na carteira digital existe o app da carteira digital, né? Que ele está disponível no Play Store. Você pode pegar o Play Store do seu celular, digitar a carteira digital, e aí vai aparecer o app para você baixar. Você baixa esse app,
E aí, precisa fazer também um cadastro no gov.br, né, um acesso.gov.br. Hoje, esse site, né, centraliza todos os benefícios do trabalhador brasileiro. E aí você tem todas as informações na sua carteira digital, ok? Aqui, ó. Eu tenho o app CTPS digital na minha carteira. Tá vendo? Ele fica aqui nessa área, é porque tá pequenininho, mas vamos ver aqui, ó. Aquele aqui, ó. Dá para ver melhor agora, ó. Carteira digital, né? Fiz exatamente para vocês verem. Botei até uma setinha aqui, ó. Seta meio feinha, mas dá para localizar, tá? Aqui fica o ícone da carteira digital, tá? Abrindo esse ícone, lógico, eu já baixei ele no Play Store, né? Na loja virtual, já baixei ele. E aí, clicando nesse ícone, o que aparece para mim? Ela aqui, ó. A tão famosa, tá? Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque depois eu vou colocar uma série de documentos para admissão e vocês já vão saber para que vai servir aquele monte de documento, tá? Parte é para alimentar esse sistema de informações que precisam ser publicizados para os trabalhadores, tá vendo? E aí você clica em entrar, aí não entra direto, né? Essa é a novidade. Entra no site.gov, né? Aí você preenche com o seu CPF, joga a sua senha, tá? E aí sim ele vai te trazer a sua carteira digital, aquela aqui, ó. Essa aqui é a minha, não tem importância nenhuma. Mostrar, eu não coloquei foto aqui, porque senão ia estragar o app, né? Mas está aqui, ó. Não parece nem um pouquinho comigo, mas está aqui. E aí ele tem aqui embaixo, tá vendo? Ó, o início, tem os contratos, tem alguma coisa que você precisa enviar, os benefícios que você recebeu e outras informações todas que estão aqui, tá? É preciso falar que as empresas que trabalhamos, todo final de mês, eles geram a chamada folha de pagamento. Eles geram a folha de pagamento até para gerar os contra-cheques, né? Para pagar os encargos. E aí eles já mandam informações para os diversos entes públicos através do E-Social. E o E-Social tem essas informações e já joga aqui no app Carteira de Trabalho. Tá? E aqui, ó, algumas informações minhas, eu não tenho importância nenhuma para falar para vocês. Né? Aqui, ó, um dos contratos que eu já fiz aqui, eu trabalhei na Metropolitana, né? Uma empresa de ônibus lá na Serra. Eu era analista de folha de pagamento. Eu trabalhei no Grupo Águia Branca, né? Aqui especificamente na Cargas, tem outras ocupações, mas isso aqui era só mesmo para mostrar para vocês como é que tem algumas informações ali. O de vocês também vai sair também, se vocês baixarem, tá? Então, isso é carteira digital. Não precisa, a galera mais nova não precisa nem levar, não vai conseguir mais levar essa carteira física lá. Só vai levar o documento, o DP da empresa. Né? Temos aqui a Débora, aqui, nossa colega, que também trabalha em departamento pessoal, já faz muito isso, digita tudo, todas as documentações lá, e aí manda o E-Social, e daqui a pouco está tudo alimentado no app de cada pessoa. Ok? Mas é preciso alimentar o sistema. E aí nós vamos trabalhar todos esses documentos para fazer essa alimentação. Tudo bem? Vamos lá? Vamos voltar. E aí, depois da carteira digital, nós vamos para o controle de ponto. Depois que você admitiu essa pessoa, você precisa controlar o ponto dela. A hora que entra e a hora que sai. Tá? Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, horas extras, horas adicionais. Tá? Você precisa contabilizar isso, porque em um litígio judicial, um contencioso, um processo trabalhista, pode ser que o empregado reclame horas extras. E essa reclamação geralmente custa caro para a empresa. Tá? E como é que você prova que ele não trabalhou? Como é que, ou pelo menos, quem sabe que não trabalhou, quem sabe que a empresa tem o controle de ponto, nem se atreve a fazer isso. Tá, pessoal? Quem se atreve a fazer isso é aquele funcionário que sabe que a empresa não tem o controle de ponto.
tá? Sabe que não tem um controle de ponto. Então, ela faz isso. Agora, quando a empresa tem esse controle de ponto apurado, o empregado nem se atreve a questionar, porque ele sabe que está tudo já controlado, tá? Então, todos sabem que as pessoas trabalham 8 horas por dia, né, nos mensalistas, nos diários, com um prazo de descanso, né, o descanso interjornada, e aí, intrajornada, né? E tem a inter e a intrajornada. Então, quando isso é bem controlado, isso previne o contencioso sobre horas extras, que é muito caro, tá? Algumas categorias pagam 75%, tem alguns momentos que pagam 100%, tá? Sobre o total de horas extras. Então, é muito imperioso que se faça o controle da jornada de trabalho. E isso também é descrito na CLT, no artigo, se eu não me engano, 62. O artigo 62 cuida do controle da jornada de trabalho, que é dever do empregador controlar a jornada de trabalho. Tá? Bem, agora, em 2019, tá? Em 2019 ocorreu uma mudança importante, que empresas com menos de 20 empregados, é a Lei 13.874, da Liberdade Econômica, tá? Ela tirou a obrigatoriedade do controle de ponto por parte do empregador do controle de ponto. Então, ele não é obrigado a controlar o ponto dos funcionários. Por outro lado, os empregados precisam fazer o controle desse ponto. Tá? Eu até acho que está desobrigada, mas isso não impera, né? Não obriga, não impede que a empresa faça. Eu acho muito prudente, tá? Que a empresa faça o controle das horas da jornada de trabalho dos seus empregados, até para mostrar para eles que existe controle, existe organização, e aí evitar um processo trabalhista. Ok, pessoal? Então, essa é a questão do ponto de trabalho, o controle da jornada de trabalho. Tá ok? Então, encerrado a jornada de trabalho, eu ia passar para os livros, tá? Os livros. Vamos lá? Eu não fiz do slide dos livros, não. Mas vai no Gogó mesmo, tá? O que acontece? Existem alguns livros, tá, de trabalho que também foram substituídos pela forma digital. No caso, o livro de empregados, por exemplo. Tá? Esse livro de empregados era um livro físico, um livro preto, que ali você tinha a foto do empregado e todos os dados deles. E aí, quando chegava um fiscal do Ministério do Trabalho, tá? O fiscal do Ministério do Trabalho abria aquele livro e verificava todos os empregados ali. Isso era importante porque, assim, se o empregado estivesse no livro, ele dava carteira assinada. Ele podia pegar as carteiras. Tá? Se ele chegasse na dependência da empresa, tá? E topasse uma pessoa ali, perguntasse como é que é seu nome? Meu nome é fulano. E não localizasse ele no livro, isso indicava que aquele trabalhador estava ali sem carteira assinada, tá? Laborando sem a formalização obrigatória definida em lei. Tá? E aí a empresa era autuada naquele momento. Tá? Acontecia muito isso. Por quê? Porque a empresa tinha um número de empregados que era registrado, existia essa situação, e um percentual pequeno ali, né, ou até grande em determinada empresa, de pessoas que não estavam a carteira assinada, né, evitando ali o custo trabalhista. E o fiscal pegava o livro de empregado e conferia certinho ali se realmente aquelas pessoas que estavam na dependência estavam todas registradas. E pedia carteira de trabalho. Tá? Hoje não, esse livro agora é todo digital. Tá? Então, quando o fiscal vem do Ministério do Trabalho, ele já vem com a listagem de empregados, ele mesmo, e já verifica se tem alguém na empresa que não tem a carteira assinada, se não está naquela lista. Como é que é o seu nome? Fulano. Veja na lista, não está na lista? Autua. Né?
verifica ali, vamos corrigir isso aqui. Então, o livro de empregado é muito importante para isso, tá? Ele existe, mas em forma digital agora. O mercado ainda está usando ele normal, né, por questão de costume, tá? Mas que, na verdade, pode ser substituído pelo livro digital, o livro de empregados digital, tá? Mas tem que fazer ele, tá? Um outro livro é o livro da inspeção do trabalho. O livro de inspeção do trabalho é um outro livro que o fiscal do trabalho, quando se adentrava nas dependências da empresa, ele pedia para fazer o registro de quantas vezes aquela empresa foi fiscalizada. Aí ele pegava o livro de inspeção do trabalho e falava, empresa fiscalizada em tal data, empresa fiscalizada em tal data. Ele lia aquele livro de inspeção do trabalho, tinha todas as datas que aquela empresa foi autuada, né? Ou autuada não, pelo menos fiscalizada. Hoje também é digital, isso, tá? Hoje também é digital. Mas é preciso fazer esse registro também, tá? Existem outros livros, como o PCMSO e o PCMAT, são os programas, tá? Mas isso eu vou conversar na próxima aula, porque já deu o horário aqui, eu vou ter que subir, porque tem mais outra aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.